Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a Fernanda, em nome de quem eu agradeço todo o Centro Acadêmico Sobral Pinto, que me fez esse convite, que já fiquei sabendo que foi por intermédio da doutora Marilena Winter, nossa vice-presidente da OAB, e fiquei muito feliz. Eu falei, Marilena, mas você podia falar, né, e me indicar, assim, fiquei muito feliz mesmo, conversei com ela na sexta-feira. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tratando um assunto tão afeto, né, a mim e aos novos, aos tempos, né, a todo tempo. A gente tem discutido as questões de gênero sempre e na pandemia um pouco mais, porque tudo ficou, jogou-se um foco de luz, né, para essas questões. E eu já venho, né, então, como a Fernanda me apresentou, eu sou estou presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Paraná e estou membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada. E desde que comecei a gestão ano passado, comecei a andar, né, pelo Paraná com a palestra Direito por Vozes Femininas, que é uma nova versão de uma palestra que eu já fazia há uns 2 anos, que era Mulher e o Direito Criminal. Eu sou criminalista, né, militante realmente, de frente da batalha, e vivi muitas coisas por ser mulher, né? Sofri violações de prerrogativas, preconceitos, porque vejam, né? É difícil falar de mim sem falar de quem eu sou, né? E eu sou uma mulher negra, né? Uma mulher negra advinda da periferia do Rio de Janeiro, vivendo no Paraná. É muita, quebrar muitas estruturas para chegar até aqui. Então, eu digo até que minhas filhas talvez não quebrem tantas estruturas porque já vivem privilégios que eu não pude viver na idade delas. Então, a partir daí, eu comecei a verificar que a gente não podia só ficar reclamando, sabe? E eu gosto de falar quando eu vejo as meninas e os meninos aqui com a gente, porque falar desse tema é um tema de inclusão. Então, toda vez que eu só falo para mulheres sobre esse tema, eu sempre penso que eu estou pregando para convertidos, né? Sempre falando para pessoas que já acreditam nisso. Então eu pensei, vou começar a tratar desse tema falando para os homens também. E aí eu aprendi com a professora Alice Bianchini que a gente precisa utilizar os números, né? A estatística, porque os números não mentem. Então eu passei a trabalhar muito essa temática de gênero com base na estatística, para dizer, olha aqui onde não tem mulher. E por que será isso? E comecei a fazer esse breve passeio. E aí eu convido vocês hoje a uma palestra que eu tenho tratado da melhor forma de informalidade. Depois quero ver as perguntas, Fernanda. Não sei como vocês vão interagir, mas quero muito poder responder perguntas, porque eu acho que é essa construção. Eu falava ontem, gente, são tantas lives todo dia, já não sei se falei ontem, se falei antes de ontem, se falei hoje de manhã, mas falava numa dessas lives que eu sou a mulher que muitas mulheres foram construídas em mim. Né? A cada novidade, a cada tema, a cada discussão que chega, eu me conheço mais. Eu falava isso hoje, de uma questão de uma violação de prerrogativas em Foz do Iguaçu. E o quanto eu aprendi com aquela advogada. Então, eu aprendo sempre com as pessoas. Então, eu quero muito poder dividir com vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá para o direito por vozes femininas. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui de novo. Já disse que eu não sou a melhor pessoa nesses aspectos de informática, mas prometo tentar fazer o melhor. Vocês estão enxergando aí? Tá legal a apresentação, Fernanda? Beleza. Sim, perfeito. Então vamos lá, né? Aqui está meu currículo, que a gente precisa falar. Queria passar esse vídeo, pena que não vai dar, mas eu vou mandar o link para a Fernanda e a Fernanda compartilha com vocês no bate-papo. É um vídeo bem bacana que fala sobre a autoconfiança das meninas, né? E quanto isso impacta na vida delas. Então depois eu vou encaminhar esse link para vocês. E aí eu trouxe aqui 3 frases, e essas frases dizem muito, trazendo um contexto histórico da mulher, né? A mulher ao longo da história. Então, essa frase da revista Querida, não sei, na minha época, né, de adolescente, eu li bastante a revista Querida. E a revista Querida, de 1955, ela dizia assim: o lugar de mulher é no lar, o trabalho fora de casa masculiniza.
Aí veja o Jornal das Moças, em 1959. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas. Nada de incomodá-lo com serviços domésticos. Aí mais um do Jornal das Moças. A desordem numa casa de banho desperta no marido a vontade de ir tomar banho fora de casa. Então é nesse contexto que as mulheres viviam há 70 anos atrás. E que parece que está muito longe, mas nós fazemos parte de um país ainda bebê, né? No Brasil, um país que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, a gente precisa tratar disso e eu fico aqui, eu estou lendo isso aqui, eu acabei de assistir, de rever o filme A Juíza, que eu indico para vocês assistirem. A gente vai ter até um evento aqui na OAB sobre isso. E o quanto a mulher, nessa época, tinha dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que até mais do que hoje em dia, né? Então, aí eu trago aqui um outro estudo, o estudo deixa eu botar para cá agora, Ipsos Global. Esse estudo aponta que 41% das brasileiras têm medo de lutar por seus direitos. E 45% das brasileiras não sentem que têm plena igualdade com os homens e não se sentem livres para realizar os seus sonhos e aspirações. E aí, toda vez que eu leio essa pesquisa, eu me lembro dessa frase da Cecília Meirelles, né? Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. E aí eu penso que hoje nós temos mulheres em várias profissões diversas, mas nos anos 50, as mulheres podiam, no máximo, ser professoras, né? Elas tinham esse limitador. E hoje, quando eu entro no avião, não sei vocês, mas quando eu escuto a voz de uma mulher no comando de um avião, nossa, me dá uma emoção, assim, fico, nossa, uma mulher aqui. E isso ainda me emociona hoje. Então, se eu pensar que há 10 anos atrás nós não tínhamos quase mulheres à frente pilotando aviões, são essas profissões, engenheiras, médicas, e pensar que hoje as mulheres são a maioria nos bancos da universidade, mas nós vivemos isso de pouco tempo para cá, é uma construção ainda muito jovem, né? Só que diante disso, algo que a gente precisa trazer, e aí eu estava falando da autoconfiança das meninas, e eu faço esse contexto até porque para falar do direito eu preciso dizer da mulher ao longo da história e como a mulher viveu. Porque não adianta a gente só trazer a história da mulher no direito, porque nós somos o reflexo do todo, né? Então vejam, meninas de 6 anos já não se acham inteligentes e desistem de atividades. Isso aqui é um relato da 40% das meninas brasileiras de 6 a 14 anos discordam que são tão inteligentes quanto os meninos, segundo a ONG Play International, que entrevistou aqui no Brasil 1.948 garotas. E aí pensemos, por que isso? Né? Por quê? Eu não sei, na geração já de vocês, do banco universitário, eu já vou fazer 40 anos esse ano, mas eu fico pensando que quando eu era pequena, eu ganhava boneca, eu ganhava panelinha, vassoura. Esse era o contexto. E aí eu tinha um primo que morava na mesma casa que eu, que tinha mais ou menos a mesma idade que eu, ele 2 anos mais velho. Meu primo ganhava jogos de inteligência, jogos de raciocínio. E se isso impactou na minha vida? Acho que sim. Acho que eu tenho, por exemplo, até hoje uma dificuldade imensa com matemática. Porque a menina não é educada para se dedicar a esse tipo de tarefa. Né? Então, aí depois, quando chega num momento da vida, ela precisa testar esse outro lado do cérebro que ela passou a infância toda só contando, fazendo comidinha, varrendo e lavando panela. E eram essas coisas. Então, isso realmente acho que conta muito nesse lapso para que a gente possa retomar isso durante os estudos. E que realmente, em alguns momentos, os meninos nessa idade, eles têm um pouco mais de... se dão melhor, né? Tem um pouco mais de êxito nesse momento. E aí vejam que 19% dos homens, essa mesma pesquisa aponta,
acreditam na inferioridade feminina. E 14% das mulheres entrevistadas também acreditam na inferioridade feminina. Então, as mulheres ainda acreditam que são inferiores aos homens. E a gente, com certeza, a gente pode dizer, não, nós não somos inferiores, nós sabemos que temos as mesmas a mesma capacidade, a mesma possibilidade de aprender as coisas, mas nós não temos a mesma possibilidade, não nos é dado a mesma possibilidade para exercer essas atividades. E é aí que a menina e depois a mulher tem dificuldade e falta essa autoconfiança. E aí, falando sobre tudo isso, agora eu vou falar um pouco sobre o direito por vozes femininas. E para falar dele, eu preciso trazer perguntas, né? Onde está a mulher no direito? Então, a gente agora vai tratar da atuação da mulher no âmbito do direito, que é muito importante, sempre lembrando do contexto que nós viemos, lá da Revista Querida, da Cecília Meirelles e dessas pesquisas todas que eu trouxe para vocês. E aí eu vou trazer aqui a Constituição, né? Que também nós temos uma Constituição super jovem, mas a Constituição fala sobre isso, né? No artigo 5º. Ela versa o quê? Que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Então, esse dispositivo constitucional, ele é claro, as mulheres têm os mesmos direitos e obrigações que os homens. Só que na prática, as mulheres até têm as mesmas obrigações, mas os mesmos direitos a gente não tem encontrado. E aí vou trazer a Alice Bianchini de novo na conversa, porque ela semana passada deu uma aula na live que ela fez, e ela falou sobre isso, que ela estuda gênero desde essa época, né? Desde a promulgação da Constituição. E que ela se questionava, que ela fez muitas matérias, né, muitos artigos, falando sobre isso, sobre o que previa a lei e o que de fato acontecia na prática. Então, o quanto isso impactou. E aí eu, pensando aqui, se eu fosse, né, constituinte hoje, constituinte por um dia, eu colocaria que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, respeitando suas diferenças. Porque nós somos iguais dentro das nossas diferenças. As mulheres têm particularidades que precisam ser abordadas e que precisam ser vistas a partir daí. Eu digo sempre, a mulher pode dar à luz, o homem nunca vai poder experimentar esse momento, esse sobe e desce de hormônios, o amamentar, viver isso, o homem não sabe o que é isso, e aí fica muito difícil falar de igualdade o tempo todo, quando a mulher precisa realmente repousar depois que dá à luz, né? A gente tem falado muito sobre prerrogativas da mulher advogada e dessa suspensão de prazo, porque a mulher precisa desse momento, porque o filho precisa dela nesse momento. Então, eu acho que a Constituição precisava hoje, talvez, né, quem sabe, se um dia eu pudesse sonhar, ser revista para que nós pudéssemos, para que pudesse constar na Constituição que a mulher, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, respeitando as diferenças. Acho que isso faria muita diferença. E aí eu trago para vocês aqui os números, né? Os números não mentem. E aí eu quero saber dos meninos, assim, não sei se dos meninos e das meninas, estou indo rápido, como é que tá? Tá tranquilo? A gente para, vocês vão fazer pergunta no meio, como é que vai ser, Fernanda? Então, doutora, quando a senhora terminar, a gente começa a fazer as perguntas que foram então mandadas. Beleza, então. Então tá bom. Então, olha lá, os números não mentem, vamos ver eles ali. O censo de 2014 aponta que 64% dos magistrados eram homens e 38% mulheres. Essa mesma pesquisa aponta que 14% das mulheres ouvidas apontaram dificuldades para promoção e remoção. E aí eu queria fazer uma pegadinha aqui, e eu vou dar 1 minuto para todo mundo pensar antes de eu responder, né? Existem mulheres juízas que têm um pouco mais de, não vou dizer que é uma facilidade, mas tem um privilégio quando precisa da promoção, mas é um grupo restrito de mulheres que tem facilidade para promoção e até para remoção. É um grupo pequeno, mas é um grupo que tem esse privilégio. Vou deixar aí 1 minutinho para vocês pensarem e já falo.
Pensem aí, quem é esse grupo de juízas que tem esse privilégio? Porque as mulheres se queixam que têm dificuldade de promoção e remoção. Vou dizer, essas mulheres que têm um pouco mais de facilidade para promoção e remoção são mulheres juízas que são casadas com juízes. Então, quando eles precisam da remoção ou são promovidos, eles conseguem levar as mulheres, né? Então, é nesse único momento que as mulheres têm facilidade. E elas são poucas, são só aquelas que são casadas com juízes. Mas é interessante falar isso porque às vezes as pessoas nem sabem, né? E aí a gente tem um censo mais atualizado que esse é o de 2018. E aí esse censo ele mostra um retrato muito próximo do que a gente está vivendo, né? 84% dos ministros são homens e 16% mulheres. A gente vai pensar no STF, nós temos só 2 mulheres lá no STF. Então, é realmente a distância, né, é discrepante. Quanto aos desembargadores nos tribunais superiores, nos tribunais estaduais, né? 77% desembargadores homens, 23% mulheres. Juízes titulares, 61% homens, 39% mulheres. Juízas substitutas, 56% homens e 44% mulheres. É o único ponto onde as mulheres se aproximam dos homens, né? E aí, como a gente está aqui no Paraná, eu sei que tem muita gente aqui, já não sei nem mais quantas pessoas tem aqui, mas estou muito feliz pela audiência. A gente tem que pensar aqui, eu como criminalista, eu vou puxar a sardinha aqui para o tribunal e para as câmaras criminais. Nós temos 25 desembargadores nas câmaras criminais aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. São 23 homens e 2 mulheres. Então, esse número é um número pequeno. Assim, chega a ser... não sei, eu ia falar ridículo, né? Mas é muito triste isso, porque isso impacta muito na nossa realidade. Eu já vou falar com vocês sobre isso, vou fazer 2 considerações. No STJ são 33 ministros, 27 homens e 6 mulheres. E no STF são 11 ministros, também 9 homens e 2 mulheres. E aí, por que eu falo sobre isso, né? Antes de passar para o MPU, vou até voltar aqui para vocês não verem o número. Tem 2 considerações que eu gosto de fazer sobre isso. A ausência do feminino impacta nas decisões? Eu acredito que sim. E aí eu tô sentindo falta da sala de aula, assim, se eu dissesse impacta nas decisões, todo mundo, sim, não! Esse calor humano a gente tem sentido falta, né? E aí impacta muito. Vejam, eu vou contar uma situação que a gente passou aqui na OAB do Paraná. Eu estava entregando as cartas de prerrogativas nos tribunais e nós fomos ao TRT. E no ano passado era uma mulher, a doutora Marlene, que era desembargadora presidente do TRT. E aí entregamos a carta de prerrogativas e um dos pedidos era o espaço creche, espaço criança, nos tribunais e nos fóruns. Como eu sabia que isso ia ser muito difícil da gente conseguir, eu falei, poxa, pelo menos a gente poderia ter trocadores de fraldas, porque eu encontro muitas mulheres, advogadas e mesmo jurisdicionadas, que trocam a fralda dos filhos ali no banco do fórum, enquanto estão esperando a audiência, na pia do banheiro. E aí a doutora Marlene, automaticamente, ela se impactou com aquilo. Mas ela nem fez muitos comentários, assim, eu achei que isso foi muito legal. Ela falou, ai, nossa, é verdade. Sim. E aí eu continuei entregando a carta pelo interior do Paraná. E aí, qual foi minha surpresa quando eu fui chegando nas cidades? Todas as cidades que eu chegava, todas as comarcas, todas que eu passei depois daquela entrega da carta, já tinha trocador. E foi, assim, um dos momentos mais bonitos que eu vivi. Porque eu falei, nossa, essa é a presença do feminino nos espaços de poder. E a gente precisa falar disso. Ela entendeu que para uma mulher era necessário, isso era muito importante. Então, o primeiro tribunal a cumprir essa meta foi o TRT. E aí eu chegava lá e falava, não, tem que colocar trocador. E todo mundo, doutora, já chegou o trocador. Aí ia no banheiro, lá estava lá o trocador. E isso foi muito importante. Uma outra situação, com relação aos julgamentos, por exemplo, do direito criminal, né? Quando a gente fala das mulheres, mães, do HC, que eu ainda vou falar dele lá na frente um pouco, ainda hoje, com uma decisão pacificada do STF, para que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar
para mulheres com filhos abaixo de 12 anos são descumpridos nos fóruns regionais, né, nos juízes de primeiro grau e no tribunal estadual. Então, eu fico pensando que se as mulheres estivessem lá, isso ia acontecer mais. Só que eu sofri uma decepção. E eu vou contar para vocês também. Eu fui fazer uma defesa, né, uma sustentação oral no tribunal, de uma mulher. E aí, quando eu cheguei na Câmara, a presidente dessa Câmara era uma mulher. E aí, quando eu cheguei lá, que eu falei, nossa, ela agora é presidente, então vou chegar lá, vou falar sobre isso, ela vai entender, né? Eu não estou falando do mérito, era um habeas corpus, ela vai entender a necessidade dessa mulher acompanhar os filhos. E aí fiz a sustentação oral, e aí falei da importância, porque eu era mulher, a advogada sustentando, fazendo a sustentação oral, a procuradora e a desembargadora que era presidente daquela Câmara. E eu falei daquela presença das mulheres, o quanto isso era importante. Quando eu acabei de falar, a presidente, que era relatora dos autos, falou assim, veja, doutora, brilhante exposição, mas o problema sempre está no mais, né? Mas, veja bem, fulana, que era minha cliente, traficante, se solta, fará outras mães sofrerem e chorarem. Se alguém precisar sofrer, que chorem os filhos dela, não os filhos de outras mães. E eu saí de lá decepcionada. Eu falei, nossa, como é que eu escutei isso de uma juíza? Né? Eu, depois de ter falado aquilo tudo que eu falei sobre a presença da mãe, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e mesmo assim ela me deu essa resposta. Então, o que eu quero dizer com isso é que isso é importante a gente pensar também, que nós queremos muitas mulheres nos espaços de poder, mas nós precisamos tomar cuidado com qual mulher nós estamos levando para o poder, né? As mulheres e os homens. Se quando elas chegarem lá, elas terão e colocarão em prática pensamentos feministas. E feministas sim, porque um dia desses ouvi de uma mulher assim, eu não sou feminista, eu sou feminina. Aí eu falei para ela, olha, você pode ser feminina, masculina, mas ser feminista é acreditar e garantir oportunidades de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, todo mundo pode ser feminista, independente do que escolha para a sua vida. Então, ainda existe essa mancha, né? Essa pecha sobre o feminismo. Infelizmente, as pessoas ainda enxergam o feminismo como algo que não é bom, né? E o feminismo só quer igualdade. Então, quando pensarmos em mulheres que nos representem, precisamos pensar de mulheres que, quando estiverem lá, não reproduzam os pensamentos que estavam ali quase enraizados naquelas cadeiras milenares, presentes somente de homens e de homens brancos. Então, é necessário que esses lugares sejam preenchidos tanto com mulheres e com pessoas de todas as raças, porque tá aí uma coisa que eu aprendi, e aprendi como uma membro da Comissão da Mulher Advogada, que é pessoa com deficiência. Ela falou uma vez para mim, Mari, cada um tem que falar por si. Nunca peça para alguém falar de pessoa com deficiência sem ser uma pessoa com deficiência. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e guardei no meu coração. Então, um homem não é legítimo para falar por uma mulher, ele não sabe o que ela sentiu. Uma mulher branca não é legítima para falar por uma mulher negra. Uma mulher negra não é legítima para falar por uma pessoa com deficiência. E aí, a pessoa com deficiência não é legítima para falar com uma mulher indígena. Então, nós precisamos de representação de todo modo, de todos os campos, porque aí sim acontecerá justiça. Então, quando eu falo do direito por vozes femininas, é isso que eu quero trazer, né? A presença da justiça, que é isso que o direito busca, né? E aí vamos passar lá para o STF, já falei, vamos passar para o Ministério Público, né? Esses números do Ministério Público são bem interessantes. Olha, dos mandatos desde 1988, foram 413 mandatos de homens e somente 73 mandatos de mulheres. Então, e se você pensar que as mulheres estão bem próximas dos homens em números nas promotorias, né?
Já temos hoje 5.219 mulheres e 7.802 homens. E só tivemos 73 mulheres procuradoras da República, gerais da República. Então, é pouco ainda. A gente precisa pensar nesse número e enxergar mesmo coisas que... É engraçado que a gente valoriza muito depois que passa, né? Eu lembro da Raquel Dodge, e eu tenho restrições a algumas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, era uma mulher muito feminista, dentro do que ela se propunha a fazer, ela era feminista de verdade. E aí você hoje vê um procurador que é de uma elite, de um espaço que só pensa num grupo, que não vê o coletivo. Então você começa a observar realmente o quanto a ausência do feminino tem feito diferença negativa para a sociedade. Então vamos lá. E aí falar da advocacia, né? E falar da minha casa, né? Eu digo sempre, quando a gente fala da casa da gente, a gente tem que falar com cuidado, com carinho, mas também com consciência crítica, né? Nós temos hoje 550 mil mulheres, 573 mil homens na OAB, em todo o Brasil. E hoje ainda nós não temos uma mulher na diretoria do Conselho Federal. E a gente precisa falar disso, que é duro falar, mas a gente precisa falar. E por que nós não estamos lá? São várias situações, eu vou enumerar algumas. A primeira é aquela lá que eu falei no começo, que nós mulheres não fomos preparadas para a política. Então nós temos que aprender, exercitar esse músculo. É como se você... eu não corria 3 quilômetros. Eu corro hoje, amanhã, daqui a 5 dias eu estou correndo tranquilamente, respirando bem. Então a política é isso. Enquanto você não consegue respirar política, você não consegue fazer política. E em todos os ambientes institucionais se faz política, e as mulheres precisam estar mais preparadas. E é importante a gente entender das deficiências que temos e pedir, e os homens podem nos ajudar nessa luta, nessa construção, fazendo cursos de formação de liderança, formação política. Nós vamos ter aqui na OAB, a CMA está organizando esse curso de formação política, e que é muito importante, né, para as mulheres estarem presentes. Uma outra situação, as mulheres precisam se mobilizar mais juntas, né? Não sei se vocês viram na semana passada uma reportagem que alguns magistrados, advogados falaram de suas rotinas na pandemia. É uma coisa assim que a gente todo mundo ficou escandalizado e com muita raiva do que viu, né? Aqueles homens com os filhos no colo, fazendo audiência como se fosse só aquilo, né? Que eles só fazem recorte do que eles fazem. É uma mulher que está vivendo na pandemia dentro de casa, ela está cansada, está derrotada, né? Eu vou falar com vocês que eu só fico bem à base de maquiagem, porque tá difícil. Vocês vão contar para vocês o que aconteceu comigo há uma semana atrás. Estava pronta para entrar numa live, já tinha feito várias coisas, as crianças aqui em casa com homeschooling, e eu com home office, aquela correria toda, as lives. Eu fui sair daqui para pegar uma coisa no quarto. Eu estava tão atordoada que eu não vi o degrau, eu tropecei no degrau, dei com a cara na parede e abri o supercílio. Então ali eu vi, falei, eu também não estou bem, né? Porque eu estou cansada, porque eu estava acostumada a sair de casa. E essas distrações de casa não me pegavam nesse horário. Minhas filhas iam para a escola. Eu não tinha que me preocupar assim, em ensinar matemática. O máximo que eu precisava era sentar para fazer um exercício. Elas aprendiam na escola. E agora a gente precisou ainda ser professor, né? Ser professora. E como eu, que tenho já dito para vocês que sou uma negação em matemática, posso fazer isso. Então, isso impacta muito, né? Então, a gente precisa pensar nesse sentido. E aí, por conta de tudo isso, o movimento de mulheres de São Paulo, né, a União de Mulheres Advogadas, elas fizeram uma carta, uma nota, publicaram, nós aqui no Paraná também assinamos a carta, e a revista Folha fez uma reportagem, primeiro fez uma nota de resposta, se desculpando pelaquela reportagem que não condizia com a verdade. E depois fizeram uma reportagem com as mulheres, né, vivendo a pandemia. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque o primeiro retrato que eu vi ali, e aí eu até dividi com as advogadas da CMA, foi que que é muito importante que a gente se revolte, porque a revolta é que causa mudança.
Mas a revolta sozinha, ela é só uma fala vazia. Então, nós precisamos exercitar o poder da mobilização. E as mulheres precisam estar mobilizadas. E o que eu achei mais legal daquela resposta da revista Folha, que foi dentro de uma semana ali, foi a rapidez que as mulheres se mobilizaram e que não deram outra situação, outra oportunidade. E a outra situação é a gente conversar com os homens e entender aquele movimento He for She, né, que a ONU adotou e que deve ser a luta de todos nós, de todos e de todas, que os homens precisam entender que para uma sociedade mais igual é necessário dividir a mesa com as mulheres. Isso é muito importante. Então, nós precisamos também dos homens com a gente. Eles precisam comprar. Então, vocês, meninos, precisam comprar essa ideia de igualdade, de fato, nos espaços de poder. Porque sozinhas nós vamos caminhar e nós não queremos, eu falo sempre, eu não conheço uma mulher que diga assim, eu quero que a gente ocupe toda a mesa, se são 10 cadeiras. Eu nunca ouvi isso de uma mulher. Eu sempre escuto das mulheres assim, eu quero ocupar metade dessas cadeiras. Eu quero 5. Porque nós não queremos sofrer, que os homens sofram, o que nós já sofremos, que era a nossa ausência, a falta de representatividade. Eu sempre, quando vou a uma palestra, por exemplo, um encontro, que aí eu vejo um monte de homens falando e eu não vejo mulheres ali, eu não me sinto representada. Então, não chega para mim aquela mensagem completa. Claro que tem homens que brilhantes vão falar sobre qualquer tema, mas eu quero homens e mulheres ali dividindo esse espaço. Então, é importante que a gente entenda que nós precisamos dos homens para seguir nesse plano, né? E aí, o nome da palestra, né? Direito por Vozes Femininas. Por que as vozes femininas são tão importantes? Então, as vozes femininas são importantes nas discussões de tudo. Em primeiro lugar, é necessário que as mulheres estejam na política, para que elas possam votar e trazer à pauta necessidades das mulheres. Então, as mulheres precisam estar na política, precisam entender que política é importante. E aí, estando lá, se você pensar no pacote anticrime, né, do que diz respeito à associação criminosa, eu fico pensando, aquela alteração legal, quem são as pessoas que podem fazer parte da associação criminosa? Muitas mulheres entram para o tráfico de drogas porque são obrigadas pelos maridos. Elas podem ter sua pena aumentada sem considerar esse recorte da sua vida, ou mesmo para salvar um filho. Conheço várias histórias de mulheres que entraram para o tráfico para salvar o filho. No caso dos crimes financeiros, né, dos crimes econômicos, quantos homens têm grandes empresas e as mulheres assinam documentos que nem sabiam o que estavam assinando e depois bate a Polícia Federal na casa delas. Então, essas mulheres fazem parte da associação criminosa, a gente precisa pensar. Sabe que um dia, quando eu fui a Colombo, a gente foi entregar a carta de prerrogativas lá, e a juíza de Colombo me trouxe uma lucidez, e eu falei, nossa, queria que todo mundo pensasse assim. Ela falou que toda vez que uma mulher é julgada na vara dela, em que ela precisa, né, fazer a dosimetria da pena, no cálculo dela, ela pesa ali. Que por a cada ano, é um ano que o filho vai ficar sem mãe. É mais um ano que o filho pode ter o mesmo destino daquela mãe e do pai. Então, que ela faz o cálculo da pena considerando, sim, quando a mulher é mãe. Então, aquilo para mim foi muito bonito. E aí eu falo outra vez, olha a presença do feminino lá, a juíza fazendo a diferença. Né? Então, é importante a gente calcular e pensar sobre isso também nesse sentido, né? Para que o direito alcance as necessidades sociais, né? E uma outra situação é a questão da reforma trabalhista, o assédio moral no trabalho. E muitas mulheres trabalharam muito para que essa lei existisse essa lei sobre o assédio moral no trabalho. Foi muito importante. A gente tem uma membro da comissão que é professora da pós-graduação da PUC, a doutora Nádia Micos, minha querida amiga também. E a Nádia é especialista nesse tema, assim. Então, é muito importante que as mulheres falem sobre isso, sobre a reforma da Previdência e sobre a participação feminina na política, que eu já falei para vocês, que eu considero
uma das bandeiras mais importantes, né? E aí vou para o último ponto já, vocês que já falei bastante, né? A presença da mulher no direito. Então, vou trazer 3 histórias para vocês. A história primeira é da Marília Pérez, que foi uma mulher acusada pelo homicídio do seu próprio companheiro. Isso em 1840. E naquele momento, ela era a única mulher no júri, porque as mulheres só poderiam estar no júri se elas fossem as réis. Então, os promotores eram homens, o juiz era homem, os jurados eram homens. Então, era ela a única mulher. E aí eu não posso assim falar que não tenho nem tempo para contar a história toda, eu convido vocês a conhecer essa história, mas durante todo o julgamento, as testemunhas que foram lá e o órgão acusador, eles utilizavam assim, fulano, que era o companheiro dela, né? Ele era mau, mas ele botava comida em casa. Estou dando um exemplo do que ele falava. Então, as pessoas justificavam a violência daquele homem. E que, supondo, se ela realmente cometeu esse homicídio, ela não teria motivo, porque afinal não faltava nada para ela. E é o que aconteceu com ela, né? O júri 100% masculino, o tribunal 100% masculino, ela foi condenada. E aí eu estou dizendo assim, eu não estou aqui trazendo se ela seria culpada ou inocente, eu estou trazendo o contexto do julgamento. E aí um outro julgamento, que é ela aí, vou mostrar para vocês, essa é a bruxa. Ela era chamada de bruxa porque a causa da morte foi envenenamento. O julgamento do O.J. Simpson, que era um negro, um afro-americano. Ele foi também acusado do homicídio da mulher, e isso, no caso dele, foi tudo diferente, né? Porque ele era homem e a mulher dele foi acusado por cometer esse homicídio, e no tribunal todos eram homens. E aí existia uma mulher negra no júri, uma única mulher negra. E aí, o que aconteceu? O juiz não tornou público os motivos, mas ele trocou essa mulher, ela foi dispensada por motivos que ele não disse, por um homem asiático americano. E aí eu vou dizer assim, um homem foi julgado e tudo aconteceu por meio de homens. E aí eu também não quero trazer aqui o mérito, se ele é culpado ou inocente, mas é importante dizer que ele foi absolvido. Então a mulher lá em 1840 foi condenada só por homens e o homem foi absolvido só por homens. Então a ausência da mulher, eu trouxe 2 reflexos assim super importantes. Para quem não conhece, eu trouxe uma foto do O.J. Simpson para vocês darem uma olhada. E o caso da Maria da Penha, né? Maria da Penha Maia Fernandes. Para quem não conhece a história da Maria da Penha, ela, desde 1983, né? Ela casada com um colombiano, Marco Heredia, que tentou matá-la por 2 vezes. E tantas tentativas deixaram que ela ficasse paraplégica. E já estava o crime quase prescrevendo, 19 anos depois. Ele foi condenado quando faltavam 6 meses para prescrição desse crime. E esse episódio chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, a OEA, e foi considerado pela primeira vez um crime de violência doméstica. E aí eu quero trazer esse assunto porque até para a gente ter uma lei, né, uma lei importante e que salva vidas, nós precisamos termos um caso desse tipo para que o legislador legislasse sobre esse tema. E algo muito importante dizer sobre a Lei Maria da Penha, que é uma das 5 melhores do mundo, as mulheres ainda hoje não se sentem confiantes para denunciar, porque nem sempre elas são bem recebidas, né? Nessa rede de apoio, né? Na rede de enfrentamento, quando ela chega na delegacia, quem que a atende, ela é julgada, quem é ela? Eu falo sempre, quando uma mulher sofre violência, eu nunca escuto assim, mas esse homem cometeu essa violência. Não. É sempre assim, com que roupa que ela estava? O que ela fez? A mulher vítima é julgada várias vezes. Então, dentro desses 3 casos do direito, eu trouxe essa história para você, essas 3 histórias, e aí está a Maria da Penha. E aí eu falei do habeas corpus 143641, que é o habeas corpus que substitui a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos casos em que as mães
tiverem filhos abaixo de 12 anos. Isso foi uma grande vitória, mas infelizmente é mais uma dessas vitórias que a gente ainda precisa lutar para que elas aconteçam. E aí também eu trago aqui a Lei Julia Matos, que eu não escrevi aqui, mas é a lei que fala das prerrogativas da mulher gestante, lactante e adotante, que é uma lei que só deve ser cumprida e que a gente tem dificuldade ainda, as mulheres ainda sofrem violação para a concessão da suspensão. Então, são leis muito importantes, mas que ainda nós temos dificuldade, né? No caso do HC, uma decisão que já foi pacificada, enfim, ainda temos dificuldades para aplicação. E aí, a última face da mulher no direito é essa mulher que é encarcerada, né? Essa mulher que está aí com esse bebê é a mulher que deu causa ao HC. Né? Então, essa história foi uma história muito contada aqui no Brasil e muito repercutida. E aí eu sempre fico pensando que as pessoas têm muita dificuldade de não julgar, né, essas mulheres. Em primeiro lugar, elas, né, nessa condição, elas são mães. E aí, se você traz assim o número, né, aqui na penitenciária feminina, são 1.424 presas e somente 9 mulheres têm visitas íntimas por mês. A gente está aqui tentando juntar, durante todos os eventos da OAB ano passado, nós juntamos material de higiene e na semana que vem nós vamos lá entregar na PFP. Porque nós temos que entender que nós, como sociedade, temos responsabilidade por essas pessoas. Eu falo muito isso, que as pessoas, no Brasil, nós não admitimos prisão perpétua e pena de morte. A nossa lei, a nossa Constituição não admite. Mas as pessoas, as políticas do Brasil, né, políticas de encarceramento em massa e a própria sociedade tratam esses encarcerados como se eles fossem morrer na cadeia. Infelizmente, muitos deles vão morrer na cadeia realmente, mas outros vão voltar para a sociedade, vão conviver com cada um de nós. E aí pense num zoológico. Vou fazer uma comparação meio feia, assim, mas eu quero realmente chocar. Se você trata bem um animal, quando ele estiver solto, ele não vai te atacar, ele vai te abraçar, ele vai correr para você, ele vai te lamber, enfim, vai te tratar bem. O animal vai fazer isso. O ser humano encarcerado, se não tem direito à ressocialização, ele pode voltar para a sociedade pior do que ele entrou. E nós vamos receber essas pessoas. E a nossa família pode ser refém dessas pessoas. E nós somos culpados pela violência. A violência não é um fenômeno que nasceu como Big Bang. A violência é um fenômeno que nasceu de cada ser humano. Então, é necessário que as pessoas comecem a entender que essas pessoas vão voltar para a nossa vida. E que nós precisamos olhar para essas pessoas como pessoas, como indivíduos que têm garantias e direitos. Então, essa é uma das batalhas que eu tenho na vida com relação às mulheres encarceradas, porque elas existem. Tem uma ONG que fala até isso, né? Elas existem. Muito tempo, por alguns momentos, as pessoas chegam a esquecer que essas pessoas existem, mas elas estão ali. Então, aqui, já chegando no final, a minha pergunta, né? E aí vocês já podem mandar no bate-papo para me responder e a gente pode falar. Você ainda acredita que somos todos iguais em direitos e obrigações? Eu acho que a gente ainda está no caminho, mas ainda não chegamos lá. Eu trouxe uma frase, e agora vou sair aqui que eu quero ler essa frase, para eu voltar para cá. E essa frase é uma frase que fala muito para mim, e tem falado muito para mim nesse momento, porque eu tenho escrito muito artigo, muita coisa, e eu fui uma grande amiga minha, Vitória, que é presidente da Abracrim Mulher Nacional, ela falou assim que as mulheres precisam se citar mais, se apoiar mais. E isso também na academia. Vocês que estão aí escrevendo agora, faço esse convite para vocês, né? Que vocês façam esse exercício, os homens também façam isso. Quando forem procurar doutrina, quando forem procurar citações, leiam mulheres também. É muito importante que a gente leia mulheres, porque só assim que nós vamos trazer essa igualdade. A gente falou de igualdade na mesa, de igualdade de espaço,
E a literatura, né, a literatura inclusive do direito, ela precisa que a mulher esteja com esse mesmo espaço. Eu tenho escrito bastante, faço parte de livros de mulheres no direito, e sou muito feliz por isso. Escrever realmente é algo que me cansa muito, me doa muito. Eu sou uma pessoa muito autocrítica, super autocrítica, eu sou virginiana, então eu sofro muito, mas é algo que me dá muito prazer quando fica pronto. É um filho, realmente. E aí agora, por conta desse último artigo, depois do que a Vitória falou, eu falei com a Fernanda Sato, eu falei, Fê, a gente precisa começar a citar mulheres, inclusive quando a gente for abrir os nossos artigos, enfim, o que a gente for escrever. E aí eu já falo bastante de mulheres, e hoje eu quero falar a frase que eu até falei hoje de manhã também na live que eu fiz, que é a frase da Malala. Ela fala, eu levanto minha voz, não para que eu possa gritar, mas para que aqueles sem voz possam ser ouvidos. Então, vocês que estão chegando no direito, para todos e todas, esse é o caminho. O advogado, em primeiro lugar, ele é aquele que dá voz ao que não tem voz. E dá voz a quem não tem voz, é dar voz ao seu cliente que chega necessitando do seu auxílio profissional, e dar voz à sociedade. Porque uma outra parte do nosso juramento na advocacia é a nossa responsabilidade social. Então, nós precisamos dar voz àqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Nós precisamos trazer essa voz. Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos começar a pergunta. Vou voltar a palavra para a Fernanda, já agradecendo mais uma vez. Eu que agradeço imensamente, foi maravilhosa a explicação, doutora Mariana, muito obrigada mesmo, super importante a sua explanação. Então, eu vou ler as duas perguntas mais votadas, que a gente já está quase nas 6 horas. Então, a primeira pergunta é da Mariana Malansky. Ela perguntou, quais são, na sua opinião e na sua experiência de vida, os maiores desafios para as mulheres que pensam em seguir a carreira da advocacia criminal? Então, você fez a pergunta para a pessoa. O maior desafio é realmente que todos entendam que a mulher ela tem a mesma capacidade, né? Que tem o mesmo espaço. E esse acho que é o maior desafio, vencer a desigualdade de gênero e o preconceito. Porque a advocacia criminal é algo um pouco mais pesado, e eu me orgulho muito de ter feito parte, de 5 anos para cá, do movimento que deu protagonismo às mulheres advogadas criminalistas no Brasil. E o que a gente sentia era a falta de espaço. E essa falta de espaço que tínhamos antes, que hoje já é bem mais democrática, e eu digo isso assim com muita alegria, e por fazer parte da Abracrim, que foi o primeiro espaço, né, que eu tive de fala para falar sobre o direito criminal, viajei o Brasil todo falando sobre isso. Então, é importante a gente conseguir que todos entendam que o espaço é necessário. E aí, todas aquelas outras coisas que o profissional precisa ter, né? Competência, estudar, valorizar o seu trabalho, valorizar o seu cliente. Eu disse um dia desses e a Lara Sellen adorou. Até indico para vocês precisam trazer a Lara Sellen para falar aquilo. A Lara é excelente, ela fala sobre muitas coisas sobre empreendedorismo na advocacia, né? E aí eu falei que cada cliente meu era o Pequeno Príncipe, e ela adorou. Eu falei, porque cada cliente chega para mim, ele é especial, ele é 1 em 1 milhão. E a história dele é aquela que eu vou trabalhar e que eu vou me dedicar, e ele é importante, e eu vou tratar esse cliente como se ele fosse único, mesmo que eu tenha mais 100 clientes, assim, hipoteticamente. Então, é nesse sentido que a gente precisa enxergar o cliente. E aí, dentro dessa oportunidade de sermos mulheres criminalistas, a gente precisa cuidar dessas causas afetas à mulher. Uma face, né, dessas causas é o encarceramento feminino. Então, é uma oportunidade de fala. Então, acho que é isso. Perfeito, muito obrigada, doutora Mariana. Então, acho que eu vou fazer só mais uma pergunta, que é do Almir Silva. Como a senhora vê um certo movimento de homens antifeministas que a cada dia parece se manifestar mais e mais nas redes sociais do Brasil? Eu vejo isso revoltado.
chocada. E me lembro, fico aqui pensando sobre o pensamento racista também, e aí eu penso que todos nós temos que não basta não ser, né? Não basta ser feminista, né? Tem que ser antimachista, anti o pensamento de desigualdade. Então, para que esses homens, e infelizmente nós temos mulheres falando disso, isso é algo que mais me decepciona, ver mulheres falando disso. Falava hoje de manhã que tem uma frase que eu odeio, né? Que eu vou dizer para vocês, assim, quando eu escuto uma mulher que viveu tudo na vida, sofreu com os filhos, e trabalhava, pegava ônibus e, sei lá, separou, criou filho sozinho, ou criou com o marido, mas tinha sobrecarga, e hoje diz assim, me desculpa, não gosto desse mimimi de mulher reclamando que não tem igualdade, que está sobrecarregada. Eu fiz tudo isso e não morri. Aí a minha resposta se você não morreu, que bom, mas eu também não morri e não quero que ninguém morra por isso. Eu vou lutar para que ninguém viva as mesmas dificuldades que eu vivi. Então, a empatia é muito importante, né? Eu digo sempre que empatia, hoje, acho que é a palavra da moda, né? Mas ela é muito importante, que as pessoas consigam... E se as pessoas não tiverem empatia, eu digo, tenha compaixão, porque compaixão é algo do pensamento cristão, né? A compaixão fala sobre sentir com. Sinta a dor do outro, né? Exercite a dor do outro um dia na sua vida, para saber que dor é essa, antes que você encerre isso. Então, pense nisso. Então, o que a gente pode dizer é que essas pessoas, elas não exercitam o pensamento antimachista, o pensamento antirracista e todos esses pensamentos que a gente tem visto, infelizmente, não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem visto esse pensamento que vai em direção contrária aos nossos anseios de liberdade, igualdade. Então, é preciso que a gente combata isso tendo empatia e compaixão. E denunciando, porque em alguns momentos, certas falas, elas são crimes, né? Precisam realmente ser levadas às autoridades competentes. Então, nós precisamos denunciar quando isso acontece. E da mesma forma, quando nós falamos que não devemos meter a colher quando há uma briga, né, de marido e mulher. Nós precisamos nos meter sim, porque ali pode uma pessoa morrer e você estava ali e podia fazer alguma coisa. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer que a gente tem que se inserir nessa realidade, né? É isso. Perfeito, doutora Mariana. Muito obrigada novamente. E eu gostaria de passar a palavra para a nossa professora, a doutora Liliane Busato. Eu vou ligar o áudio dela aqui. Calma aí, só um minutinho. Mas já vou aqui saudando Liliane, querida sempre. Eu sou super fã da Liliane. Falo que eu não estudei em Curitiba, mas a primeira coisa que eu escutei aqui quando fui trabalhar nos escritórios era maravilhosos, maravilhosos. Eu falei, gente, eu queria muito conhecer essa mulher. E hoje eu conheço a Liliane, que é uma mulher assim, espetacular. Se eu disser espetacular ainda é pouco. Mariana, querida, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu gostaria, Mariana, de parabenizar pela tua palestra e eu fiquei muito feliz que você está nos representando nessa Semana do CASP. Eu queria dizer que você faz um trabalho belíssimo e eu preciso te parabenizar porque tem quase 500 alunos nos ouvindo. O trabalho que você faz perante a presidente da Comissão Feminina é grandioso. E eu gostaria também de falar do meu orgulho, Mariana, e agradecer mais uma vez pelo fato de você ter me convidado para proferir uma palestra dentro desse teu projeto chamado Direito por Vozes Femininas. Realmente foi um orgulho, e eu gostaria de dizer que só tem uma coisa que vai libertar a mulher, que é o conhecimento. E esse é o meu orgulho em relação às minhas alunas da universidade. Pode saber que, em relação, enquanto eu puder, eu vou trazer o conhecimento, levar o conhecimento às alunas,
e mostrar para elas que não há nenhuma diferença intelectual entre homens e mulheres. Nós sim podemos tudo. Era só isso, eu queria te mandar um grande beijo e dizer que foi um prazer ouvi-la aqui, enquanto eu fazia, pensava nas nossas todas atividades com relação a um projeto também que eu estou desenvolvendo outro. Beijo, que bom você estar conosco aqui na PUC. Muito obrigada, Liliane, muito obrigada mesmo. Ainda bem que eu só fiquei sabendo agora que você estava aqui, senão eu ia ficar nervosa, muita responsabilidade. Eu não sei se a Marilena está aí, eu fico brincando que falar com a Marilena, Edni, Liliane, Priscila, Renata, eu não tenho, eu falo, gente, eu fico nervosa, assim, fico com medo de errar, porque elas são perfeitas. E aí eu quero aliar aqui, você disse que o conhecimento liberta, eu sou Maria, o conhecimento e a oportunidade. Para que todos têm que ter oportunidade de conhecimento. Acho que isso aí é perfeito, realmente, Liliane. Obrigada. Obrigada, professora Mariana. Muito obrigada, professora Liliane, pela participação. Obrigada por estar presente aqui conosco também, uma grande honra. Então, acho que é isso. Obrigada, Fernanda. Obrigada, prof. Beijão. E muito obrigada, doutora Mariana. E foi uma grande honra a senhora ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que essa palestra foi muito importante para todo mundo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, desejo uma boa noite para vocês, se cuidem. É um momento muito diferente, a gente se vendo aqui pela telinha. Penso que a gente estaria no auditório da PUC, convivendo, mas é um momento diferente e a gente precisa ter consciência, né? Num país onde nem todo mundo tem consciência, e vocês estão iniciando essa oportunidade acadêmica, então que vivam isso e que reverberem essa consciência para toda a sociedade. Um beijo para vocês, mais uma vez, obrigada, Fernanda.